Olá, estamos juntos mais uma vez aqui no canal Bom Pastor, falando um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus. Em um dos vídeos nós falamos sobre Mateus capítulo 1, versículo de número 1, Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, filho de Davi, filho de Abraão, onde Mateus tem como propósito provar a autenticidade de Jesus como Messias, falando da genealogia ali, 14 gerações, uma após a outra, até chegar em Jesus. Falamos que o propósito de Mateus era esse, de demonstrar as credenciais de Jesus como Messias, e falamos também que essa genealogia nos inclui porque em Cristo Jesus agora nós também somos descendentes do Senhor. Por causa do seu sacrifício, nos tornamos filhos e filhas, carregamos agora essa herança, carregamos agora, somos parte da família, não somos mais escravos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E agora eu quero falar um pouco sobre, ali nós vimos sobre um pouco sobre a genealogia, como falei, não é um estudo exaustivo, mas apenas algo para abençoar o seu coração e poder entender um pouco mais as Escrituras, o que as Escrituras podem falar para o seu coração naquele texto. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre Mateus capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar-se com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. O que esse texto tem para falar ao meu coração e o que isso quer dizer? E como disse, não é um estudo exaustivo, mas algo que possa acrescentar para o seu coração um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus. Bom, primeiro nós precisamos entender que Maria estava prometida em casamento. E no judaísmo, o noivado ele já era um compromisso permanente. Malaquias capítulo de número 2, versículo 14, Deus o Pai chama a atenção do povo de Israel, ou de Israel, usando como exemplo um dos mandamentos que está lá em Deuteronômio, falando que aquele que havia feito uma aliança de noivado, ele não poderia se separar da mulher da sua aliança. E ele só poderia fazer isso através ou por meio de um processo legal. Então, o compromisso de Maria com José, ele já era um compromisso permanente. Então, ele só poderia ser quebrado por meio de um processo legal. Então, assim, Maria era considerada esposa de José e ele era então considerado o marido dela. Mesmo que ainda não tivessem tido relações sexuais, a condição de Maria como virgem no momento da concepção por meio do poder do Espírito Santo, isso tem como propósito autenticar a divindade de Jesus. Exatamente isso, meus amigos. O fato de Jesus ter sido concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria tem como propósito dar autenticidade à divindade de Jesus. Assunto esse muito discutido na igreja das primeiras décadas ali, inclusive como resultado da falta de entendimento da divindade de Jesus, muitas heresias nasceram no primeiro século. Mas aqui o propósito desse texto, e acredito que a intenção de Mateus nesse texto, era provar, a partir da concepção de Jesus, da maneira em que Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, era de autenticar a divindade de Jesus. Jesus era divino, sim, humano, mas divino. O apóstolo João, ele traz um entendimento teológico de que Jesus é Deus. Mateus aqui, na maneira em que ele descreve a concepção de Jesus no ventre de Maria, tinha como propósito autenticar a divindade de Jesus, ou seja, Jesus carrega os atributos ou o atributo divino do Pai. Diferente dos homens que receberam o poder de Deus para falar em nome de Deus, para declarar a palavra de Deus, aqui Jesus é o divino, é o próprio Deus declarando a sua vontade. Como disse o apóstolo João, o Logos,
o verbo que se tornou carne. Então foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E aqui nesse texto, a autenticidade da divindade de Jesus. Sim, Jesus é divino. Jesus é Deus. E nós podemos tratar isso nos próximos textos de Mateus um pouco ainda mais profundo, mas o propósito desse texto, o propósito de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18, a forma em que Mateus fala sobre a concepção de Jesus, falando que ela era virgem, ela estava noiva, ainda não havia tido nenhum relacionamento com seu noivo, mesmo já estando em uma aliança permanente, que era o noivado, preparando-se para o casamento. Então, agora, ela sendo virgem, Mateus declara que ela foi concebido, o menino, ou seja, Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, testificando aqui, autenticando aqui a divindade de Jesus. Isso mesmo. Esse texto, ele inclusive serve para combater algumas heresias do primeiro século que tentavam dizer que Jesus ele era um ser transcendente, questionando inclusive a forma em que ele foi concebido. Alguns acreditavam até mesmo que Jesus havia nascido como um ser humano, como qualquer outro ser humano, não acreditavam na concepção pelo poder do Espírito Santo, a concepção virginal, né, de Jesus no ventre de Maria, mas acreditavam que Jesus havia nascido como qualquer outra criança e que no decorrer da sua trajetória como ser humano, ele foi uma espécie de ser que foi substituído ou que foi absorvido por uma divindade, e aí então a sua humanidade foi desaparecendo aos poucos, até que então o Cristo foi revelado e assim por diante. Mas não. Aqui Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria, e isso tem como propósito testificar a sua divindade desde o momento da sua concepção. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Nos acompanhe aqui nesses vídeos falando um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, esses pequenos estudos sobre o Evangelho de Mateus. Se surgiu a curiosidade no seu coração, fique acompanhando cada um desses vídeos. Você pode colocar aqui nos comentários também uma sugestão sua sobre algo que nós podemos estar falando aqui, estudando juntos aqui, através do canal Bom Pastor. Deixe aqui a sua sugestão, o seu tema, aquilo que você gostaria que nós tratássemos aqui no canal, e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor, cheios do Espírito Santo, da presença do Senhor, desse fogo da sua presença e também de uma revelação muito poderosa da sua santa, preciosa e eterna palavra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.